Comentário bíblico, Matthew Henry, Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Deus chama Abraão e o abençoa com a promessa de Cristo. 4 a 5. Abraão parte de Harã, 6 a 9. Viaja em Canaã e adora a Deus nesta terra, 10 a 20. Abraão vai para o Egito por causa da fome e finge que a sua esposa é sua irmã. Versículo 1 a 3. Deus escolheu Abraão e separou-o dentre os seus congêneres idólatras, a fim de reservar um povo para si mesmo, entre o qual se mantivesse a verdadeira adoração até a vinda de Cristo. Deste ponto em diante, Abraão e a sua semente tornaram-se praticamente o único tema da história bíblica. Ele foi provado em seu amor ao Senhor acima de tudo, para saber se era capaz de deixar tudo para seguir a Deus. Os seus parentes e a casa de seu pai eram uma constante tentação para ele. Não podia continuar entre eles, sem correr o risco de ser, por eles, contaminado. Os que deixam seus pecados e voltam-se a Deus terão, por essa mudança, uma recompensa indescritível. A ordem que Deus deu a Abraão é em grande medida igual à chamada do Evangelho, porque os afetos naturais devem dar lugar à graça divina. O pecado e todas as suas oportunidades devem ser abandonados, assim como as más companhias em particular. Neste ponto existem muitas promessas grandes e preciosas. Todos os preceitos de Deus são acompanhados de promessas para os que são obedientes. Primeira, e far-te-ei uma grande nação. Quando Deus tirou Abraão do meio de sua parentela, prometeu fazer-lhe líder de um outro povo. Segundo, abençoar-te-ei. Os crentes obedientes estão seguros de herdar a bênção. Terceira, engrandecerei o teu nome. O nome de cada crente obediente será certamente engrandecido. Quarta, e tu serás uma bênção. Os homens bons são bênçãos para os seus países. Quinta, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus se encarregará de que ninguém perca por qualquer serviço ou benefício proporcionado ao seu povo. Sexta, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo é a grande bênção para o mundo, a maior que o mundo já possui em todos os tempos. Toda verdadeira bem-aventurança que o mundo tenha no presente ou que venha a ter no futuro deve-se a Abraão e à sua descendência. Através deles temos uma Bíblia, um Salvador e um Evangelho. Eles são a videira na qual a igreja foi enxertada. 4 e 5. Abraão creu que a bênção do Todo-Poderoso supriria tudo o que ele poderia vir a perder ou deixar para trás. Satisfaria todas as suas carências e responderia, ou melhor, sobrepujaria todos os seus desejos. E sabia que nada, senão a desgraça, seguiria a desobediência. Esse tipo de crentes, justificados por meio da fé em Cristo, tem paz com Deus. Eles prosseguem em seu caminhar para Canaã. Não se desalentam por causa das dificuldades no caminho, nem são arrastados para fora do caminho pelos deleites que encontram. Os que se dirigem ao céu devem perseverar na fé até o fim. Nós, que empreendemos a caminhada em obediência à ordem de Deus e atendemos humildemente a sua providência, certamente triunfaremos e finalmente teremos consolo. Canaã não era, como outras terras, uma simples possessão exterior, mas um tipo do céu. E, neste sentido, os patriarcas a apreciavam fervorosamente. Versículos 6 a 9. Abraão encontrou a terra povoada pelos cananeus, que eram maus vizinhos.
ele ainda viajou, seguindo adiante. Às vezes, a sorte dos homens bons é não estarem estabelecidos e, às vezes, mudarem-se para diversos estados. Os crentes devem considerar-se como peregrinos e estrangeiros neste mundo. Hebreus 11, versículo 8, versículo 13, versículo 14. Porém, observe quanto consolo Abraão tinha em Deus. Quando teve escassez de satisfação em seus contatos com os cananeus que ali encontrou, teve abundante prazer na comunhão com aquele Deus que o havia levado até ali e que não o desamparou. A comunhão com Deus é mantida através da palavra e oração. Deus se revela a si mesmo, bem como os seus favores ao seu povo de forma gradual. Ele havia dantes prometido a Abraão mostrar-lhe a terra, agora promete dá-la. À medida que a graça aumenta, o consolo também aumenta. Pareceu que Abraão o compreendeu também como a concessão de uma terra melhor, da qual esta era uma tipologia, porque esperava um país celestial. Hebreus 11, 16. Abraão estabeleceu-se assim que chegou a Canaã. E mesmo não sendo mais do que um estrangeiro e peregrino neste lugar, manteve a adoração a Deus juntamente com sua família. Não se preocupou somente com a parte cerimonial da religião, a apresentação de sacrifícios, mas tomou consciência de buscar a Deus e invocar o seu nome, que é o sacrifício espiritual do qual Deus se agrada. Pregava sobre o nome do Senhor, ensinou à sua família e aos seus vizinhos o conhecimento do Deus verdadeiro e de sua santa religião. A adoração familiar é um bom caminho, não recente, mas um caminho costume dos santos. Mas um antigo costume dos santos. Abraão era rico e teve uma família numerosa, mesmo não estando ainda estabelecido e rodeado de inimigos. Contudo, onde quer que levantasse o seu acampamento, edificava um altar. Onde quer que formos, não deixemos de levar conosco a nossa confiança. Versículos 10 ao 20. Não existe na terra uma situação livre de provas, nem alguma pessoa livre de defeitos. Houve fome em Canaã, que era a mais gloriosa de todas as terras, como houve incredulidade em Abraão, o pai dos fiéis, com os males que esta sempre traz consigo. A felicidade e a pureza perfeitas encontram-se somente no céu. Abraão, ao deixar Canaã por certo tempo, vai ao Egito com a intenção de demorar-se ali, não mais do que o necessário, para não parecer que estivesse olhando para trás. Foi nesta situação que Abraão, equivocado, ocultou a sua relação com Sara e pediu à sua esposa, a seus servos, que fizessem o mesmo. Ele ocultou a verdade como uma maneira de efetivamente negá-la, e por esta razão expôs ao pecado tanto a sua mulher como os egípcios. A graça pela qual Abraão mais se destacava era a fé. Contudo, nesta ocasião, caiu por causa da incredulidade e da desconfiança na providência divina, mesmo após Deus ter lhe aparecido por 2 vezes. O que será de uma fé fraca quando a firme confiança vê-se assim abalada? Muitas vezes, se Deus não nos livrasse das angústias e inquietações em que nós mesmos nos colocamos por nosso próprio pecado e por sermos como necios, estaríamos destruídos. Ele não nos trata como merecemos. Felizes são os castigos que nos impedem de seguir o caminho do pecado e nos levam a cumprir o nosso dever, particularmente o de fazermos a devida separação por aquilo que tomamos ou conservamos indevidamente. A repreensão de Faraó para com Abraão foi muito justa. Que é isto que me fizeste? Que atitude imprópria de um homem sábio e bom? Se os que professam a fé praticam aquilo que é injusto e enganoso, especialmente se dizem o que está nos limites da mentira, devem estar dispostos a ouvir uma repreensão
E tem razão para agradecer aos que lhes falem desta maneira. A despedida foi bondosa. Faraó estava tão distante da intenção de matar Abraão como este temia, que teve um cuidado particular a favor dele. Às vezes nos confundimos com temores que não têm absolutamente qualquer fundamento. Muitas vezes tememos, quando não há o que temer. Faraó deu ordens a seus homens de que não causassem qualquer dano a Abraão. Não basta que os que têm autoridade não errem por si mesmos. Eles devem impedir que os seus servos e os que os rodeiam venham a causar algum dano. Se Deus quiser, capítulo 13 de Gênesis será o próximo capítulo a ser lido. Comentário bíblico de Matthew Henry.